Este é o canal Cristianismo Simples. Aqui tratamos de temas da vida cristã, baseados unicamente no que dizem as Escrituras. Fique conosco. Olá, irmãos! No vídeo de hoje vamos falar sobre o objetivo de Deus. Para isso eu convido você a fazer a leitura de João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade, Deus ele tem um grande amor pelo ser humano. Afinal de contas, Deus é amor. A essência do Senhor, de Deus, é o amor. E Ele ama o ser humano, sim. Entretanto, o objetivo principal de Deus não é o ser humano, mas sim o seu verdadeiro Filho, o Deus Filho, Jesus. Eu sei que isso é um pouquinho difícil de digerir, principalmente porque no sistema religioso atual, o foco está sempre no ser humano. Então o foco é o homem, onde Deus aparece como um simples empregado, um gênio da lâmpada, cujo objetivo desse gênio da lâmpada seria o de satisfazer os desejos do coração humano. De acordo com o sistema religioso que vemos atualmente, fomos levados a crer que o grande objetivo de Deus na Bíblia é a salvação do homem. Então é isso que a gente vê no sistema religioso, nas religiões, nos crentes de hoje. O que eles veem? Eles veem Deus como aquele que quer satisfazer o desejo do seu coração. Então os crentes são levados a pensar assim: Deus ele está lá para satisfazer os desejos do meu coração. Entretanto, meu irmão, isso não é verdade. Tá? O objetivo de Deus não é a salvação do ser humano. Isso pode ser um dos objetivos, mas o objetivo principal de Deus é Jesus Cristo, seu Filho. Aí você pode ficar espantado, mas não é o ser humano? Não é a salvação do homem o grande objetivo de Deus que está na Bíblia? Então qual é o grande objetivo de Deus? Leia comigo em Efésios 1, de 9 a 10, que diz assim: Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito. E qual é o plano? E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Na versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, está escrito assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja bem, o que é esse verso, o que o Senhor está dizendo aqui? Que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas vão convergir nele. Nele quem? Em Cristo. Todas as coisas as coisas do céu e as coisas da terra, tudo vai convergir em Jesus Cristo. Sim, meu irmão, é um grande choque para muitos, tomara que não seja para você. Mas a Bíblia não se trata do homem, mas sim de Jesus. Sabe aqueles pregadores e líderes que te disseram que você é a coisa mais importante para Deus? E que Ele te ama acima de tudo e que Ele fará tudo por você? Então, isso é mentira. Sim, mentira ministrada por espíritos enganadores. Tem também aquele versículo que diz assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Os pregadores de hoje eles usam esse versículo para dizer que você pode fazer tudo, e que o Senhor estará sempre contigo em todos os intentos do seu coração. Mas isso é mentira, meu irmão, mentira. Olha, leia comigo 1 Timóteo 4, verso 1. Diz assim: Ora,
O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Essas pessoas, eles têm a consciência deles cauterizada, eles acham piamente que estão falando o que é certo, o que é próprio de Deus, que eles estão usando subterfúgios para ativar a fé do povo, para ativar o povo nos caminhos do Senhor. Mas isso é um subterfúgio. Nada mais são do que lobos em pele de cordeiros, né? E o objetivo principal desse povo pode ser 3. 1, 2 ou os 3, né? Quais são? Obter ganhos financeiros, obter poder sobre a vida daqueles que estão debaixo dele, ou obter honra, né? Então hoje as pessoas que lideram, o que eles querem é isso. Ou poder, ou dinheiro, ou honra, ou todos, né? Ainda se for o caso. E a apostasia, né, que fala esse versículo, né, alguns apostatarão da fé. O que é isso? É abandonar a palavra do Senhor, abandonar os ensinamentos do Senhor dados no Novo Testamento. Apostatação da fé, ela nada mais é do que você abandonar a sã doutrina e encher a sua doutrina de gnosticismo, misticismo e outros ismos qualquer, né? Tá? Assim, meu irmão, nós podemos ver que nós estamos verdadeiramente nos últimos tempos. Irmãos, ao abrir mão do nosso ego, de nossas vontades, ao pararmos de nos ver como centro do universo, poderemos cair na real, crescer, deixar de ser como crianças mimadas e entender que não se trata de nós, mas sim de Jesus. Se isso abalou a sua base espiritual, se você não consegue entender o que eu estou dizendo, que a Bíblia se trata de Jesus, é porque realmente, meu irmão, você foi enganado por muito tempo e acreditou nessa mentira. É necessário agora um grande esforço para conhecer a verdade da simplicidade da palavra de Deus. Sabe aquela história de vitória do crente que tudo pode? Veja o resultado. 2 Timóteo 3, de 12 a 13, diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mais uma vez digo, você não é o objetivo principal de Deus. O objetivo principal de Deus é Jesus Cristo, seu único Filho, gerado na eternidade. Toda a Bíblia gira em torno de Jesus. Não do ser humano, mas de Jesus. Veja, meu irmão, onde Jesus estava, lá no começo, no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Então, meu irmão, observe, nesses versículos aqui nos é mostrado quem é o principal personagem da história. E o principal quem é? É o homem. Será que é o ser humano o principal personagem da história? Não. É Jesus. Jesus é o principal. Ele que nos fez, assim como fez os anjos, as árvores, os animais, os planetas, as estrelas, tudo que existe nos céus e na terra foi feito por Jesus. Em Mateus 3,17 diz assim: E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vemos assim que o Pai ama o Filho amado, em quem se compraz. Então Deus Pai, ele gosta muito de Jesus. Romanos 11, 33 a 36 diz:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E agora, meu irmão? E nós o que somos? Se o grande objetivo de Deus é reunir tudo o que existe nos céus e na terra sob a autoridade de Jesus, o Filho, qual é a nossa parte? Em Efésios 2, 19 a 22 diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora sim entra o homem. Deus quis dar a Jesus uma família. Assim, ele comprou um povo santo. Lá em 1 Coríntios 6:20 diz assim: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E mais, lá em 1 Coríntios 7:23 diz: Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Tá? Lá em Atos 20:28 também diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Então o Senhor, ele comprou um povo santo, ele comprou uma família para Jesus, né? Ele comprou a noiva dele, que é a igreja. E comprou como? Com o sangue do seu próprio Filho. Assim nós vemos que o amor de Deus por nós é muito grande, a ponto de o próprio Deus nos incluir nos seus planos eternos. Então ele tem o plano principal, né, de fazer convergir tudo o que existe nos céus e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Mas ele escolheu a nós para sermos uma família para Jesus. E nós estaremos na eternidade com Jesus, debaixo da sua autoridade. Somos filhos de Deus e a noiva de Cristo, a família do Pai. Mas Jesus é o centro do projeto de Deus. Não nós, tá? Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor abençoe essa palavra, que faça bem ao seu coração, que você entenda que o seu lugar não é o lugar de destaque, o principal lugar. O principal lugar é de Jesus Cristo. O nosso lugar é um lugar subalterno, como filhos de Deus, como irmãos e noivo. E a noiva, né? A igreja é a noiva de Cristo. Tá? Entenda isso. O Senhor não está lá para satisfazer os desejos do nosso coração, nem os caprichos do homem. Tá? Muito pelo contrário. Nós é que vamos servir ao Senhor, dar glórias ao Senhor, louvar ao Senhor por onde quer que a gente vá. Fica na paz, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Um grande abraço. Até mais.